João, aqui acabou, se você tiver alguma aí na manga. Eu tenho. Você colocou aqui o problema da decisão de apoiar o Lula, porque há um amplo setor da classe trabalhadora que o apoia. Eu queria que você comentasse se o partido, por exemplo, leva em conta para essa avaliação o programa do Lula. E quais seriam as diferenças entre o Lula e um outro candidato do PT, por exemplo, o Haddad? As implicações disso para essa análise, né? Se nós levamos em consideração o programa do Lula apenas no sentido de que é um programa, digamos assim, de esquerda, né? Se ele tivesse um programa de direita, não teria sentido apoiar ele, mesmo que ele tivesse um apoio grande dos trabalhadores, que poderia acontecer, né? Pode acontecer, inclusive no Brasil. Do jeito que a esquerda está tratando o Bolsonaro é bem capaz de arrastar aí uma parcela significativa da classe trabalhadora, né? Depois não adianta chorar. Inclusive, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Outro dia eu vi uma charge da época do nazismo. O pessoal falava assim, veja que linda charge, né, de um esquerdista, provavelmente do Partido Comunista. Então ele mostra o Hitler tocando lá uma boiada. Quer dizer, os nazistas eram gado, né? Eu olhei a charge e pensei, deu muito certo mesmo essa política, né? Então, quer dizer, o programa do Lula é um programa reformista de esquerda. Nós não temos praticamente nada em comum com esse programa, né? Um outro ponto que a gente concordaria. E, mesmo assim, eu acho que a gente concordaria com divergência. Veja, por exemplo, o caso do Auxílio Brasil, Bolsa Família da proposta do Lula, R$600 mais 150. A nossa proposta, ela seria o seguinte, que se pagasse um auxílio de pelo menos um salário mínimo para cada pessoa necessitada. Esse é bem diferente da proposta do Lula. Mas, tudo bem, se o Lula vai aprovar isso daí, nós vamos criticar, digamos assim, de uma maneira relativamente amigável, mostrando que não é suficiente. Inclusive, vale a pena destacar o seguinte, quando o Lula lançou o Bolsa Família, nós falamos, tem que lançar um programa igual a esse, mas nós fizemos várias críticas. E qual era uma das críticas? Que era muito pouco dinheiro. O que o Bolsonaro falou no debate? Que o programa o Bolsa Família do Lula chegava a ser R$80 e o dele é 400. Quer dizer, foi muito ruim isso aí, né? Então, quer dizer, o programa do Lula não é o nosso. E não é o nosso também num sentido fundamental. Nós somos a favor de um governo operário, sem a burguesia. O Lula, evidentemente, não é, né? Por exemplo, nós não podemos dar apoio a um governo do Lula com o Alckmin dentro. Nós vamos ter que ter uma conduta crítica diante desse governo, né? Não podemos chegar para os trabalhadores e falar assim, esse governo com o Alckmin dentro é o governo de vocês, não. O que nós vamos falar para os trabalhadores é, se o Lula botar esse pessoal para correr, pode se transformar num governo de trabalhadores. Essa seria a nossa colocação. E só um comentário sobre isso. Qual que é o paralelo dessa ideia que você falou, colocar esse pessoal para correr, com a teoria, com a tática adotada pelo Lenin em 1917, da palavra de ordem de fora os 10 ministros capitalistas? Seria uma coisa semelhante, né? Lenin, ele adotou uma tática muito flexível. Ele não chegou e falou, abaixo o governo provisório, né? O que ele falou ele falou duas coisas ao mesmo tempo, que são um tanto quanto contraditórias, né? Isso que muita gente não se dá conta. Mas na política, às vezes, você precisa ter uma posição contraditória para dar conta da realidade. Ele falou, todo poder aos sovietes. Isso significaria acabar com o governo provisório. Mas, ao mesmo tempo, ele falou, fora os ministros capitalistas do governo provisório. Quer dizer, são propostas diferentes.
elas convergiam, né? Elas se dirigiam para a mesma coisa. Então, foi uma maneira, digamos assim, prática, né? De colocar para os trabalhadores a luta por um governo operário. Não uma maneira doutrinária. Ele poderia ter falado, isso tudo que está aí é uma porcaria por um governo operário, mas os trabalhadores, eles estavam botando a confiança deles nos partidos socialistas majoritários. Então não adiantava falar isso daí, né? O que ele falou foi o seguinte, veja, vocês são partidos reformistas. Nós estamos no meio de uma revolução. Nós não concordamos com vocês, mas vocês são parte, né, dos partidos, digamos assim, da classe trabalhadora. Se vocês expulsarem a burguesia do governo e assumirem a responsabilidade de governar em nome dos sovietes, nós damos apoio para vocês e prometemos que nós vamos lutar de maneira parlamentar dentro do soviete. Né? Era uma proposta, inclusive, de um acordo. Se ele mesmo, o próprio Lenin fala isso, se os partidos socialistas tivessem concordado com isso, né, a revolução teria evoluído pacificamente para a tomada do poder. Como eles não concordaram, a revolução atravessou uma série de crises até que o partido bolchevique e os sovietes tomaram o poder pela força. Então, quer dizer, é uma maneira didática. Nós faríamos com o governo PT a mesma coisa. Nós vamos apoiar sempre enquanto o governo PT adote uma posição de independência política diante da burguesia. Se o governo PT for se comprometer com a burguesia, nós vamos criticar. Né? É a mesma. Por que nós faríamos isso? Porque a classe trabalhadora ela vai acompanhar o desenvolvimento de um eventual governo PT, se o PT ganhar a eleição, evidentemente.